Hello everybody, how are you? Fine? Bom pessoal, nesta aula breve eu gostaria de falar com vocês sobre algo bem interessante. É muito comum que as pessoas se preocupem, especialmente em escolas tradicionais, a traduzirem tudo literalmente, como a gente brinca, traduzir ao pé da letra. Funciona para você? Você conhece alguém que estudou só em colégio, por exemplo, de forma tradicional, decorando vocabulário, fazendo aqueles exercícios chatos e intermináveis, traduzindo o texto ao pé da letra, copiando o texto a aula toda que saiba inglês? Ou que, pelo menos, consiga fazer um vestibular, uma prova de mestrado? Eu não consigo, não conheço muita gente, a não ser aqueles gênios aí que acabam estudando por fora, ok? Eu, particularmente, quando estudava, eu via aquilo tudo, imagina o tanto que eu gosto, né? E eu aprendi a falar inglês fluentemente, mas porque estudei sozinho. É uma longa história, não vou tomar o tempo de vocês com isso agora. Pois é. Então eu costumo dizer para os meus alunos, nesses quase 30 anos em que eu sou professor de língua estrangeira, eu trabalho com inglês, com espanhol, com português também, eu costumo dizer o seguinte: não traduzam ao pé da letra. Agora, esse conceito fica um pouco vago também quando a gente diz assim: não traduzam ao pé da letra, não traduzam ao pé da letra. É como a pessoa que fala, você tem que pensar em inglês, por exemplo. Tá, mas se eu não traduzo ao pé da letra, eu faço o quê? Baseado em quê? Então, nesta aula, eu gostaria de colocar para vocês um conceito bem interessante. A premissa de que a gente não deve traduzir ao pé da letra, ela vem do conceito base de significado. É uma coisa que se fala muito pouco aqui no Brasil. Meaning, significado. A gente não quer entender, por exemplo, um texto. Isso não vale só para texto, mas é o foco nosso nessa aula. Então, por que não começar a análise da essência que é significar ou entender o significado? Aí eu pergunto para você, quantos tipos de significados existem? E aí, tem algum professor de idiomas vendo essa aula? Pensa comigo, quantos tipos de significado existem? Já pararam para pensar nisso? Eu vou contar para vocês. Nós temos 4 tipos de significado. Pessoal, isto que eu vou falar é técnico, não é a minha opinião. A minha opinião, baseada em técnica, é que não devemos traduzir ao pé da letra. Agora, tecnicamente falando, nós temos 4 tipos de significado. Você deve estar pensando, quais são eles? 4? Como assim? Sim. Nós temos o que chamamos de lexical meaning, ou significado léxico, que é o quê? Que é a tradução literal da palavra. É nisso que batem as escolas tradicionais. Book é livro, desk é mesa, carteira, man é homem, e por aí vai. É importante saber as palavras? Claro que sim, mas mesmo que saibamos essas palavras, como que nós vamos usá-las no contexto? Começamos a pensar um pouquinho fora da caixa, né? Agora vamos lá, outro ponto importante. Segundo significado que eu gostaria de comentar com vocês, o sentence meaning, ou significado na frase. Agora nós começamos a pensar. Tudo bem, você precisa do significado léxico. Beleza, mas esse significado ele pode variar de acordo com a frase. Então o sentido da frase, ou significado na frase, quer dizer que a gente trabalha a frase como um todo e não necessariamente a palavra de forma separada. Beleza? Terceiro significado, significado gramatical, ok? Grammatical meaning. O que é o significado gramatical? Muita gente diz o seguinte: olha, não precisa estudar gramática não. Eu conheço muito professor de inglês, muito professor de português inclusive, alguns amigos que dizem o seguinte: olha, eu não dou gramática não, só trabalho interpretação. Vou dizer uma coisa para você. Na minha visão, não tem como você trabalhar interpretação de forma coesa e correta sem trabalhar gramática. Você estará ferindo o conceito técnico de interpretação de texto. Por quê? Porque um dos significados é o gramatical. Vou te dar um exemplo aqui. Imagina que você diz assim, ó, I drive a car. Como é que você traduziria isso? Eu dirijo um carro. Beleza? Mas veja bem, se você diz she drives a car, você não vai falar ela dirige. Você vai falar que drive significa dirige e não dirijo. Mas por quê? Simples. Por causa do S que você viu e pela associação com o sujeito. Percebeu aí que você tem significado léxico, legal, tem que saber que drive é dirigir, é importante saber o máximo de vocabulário possível. Significado gramatical, mudou de sentido porque tem um S, e significado na frase. Drives, nessa frase, se associa com she. Olha que legal. Vou dar um outro exemplo para finalizar esse tipo de significado.
She drove a car. Ela dirigiu um carro. Ah, mas aí no caso não é dirijo, não é dirige. Por que dirigiu? Porque drove é o significado gramatical assim, ó, na veia. Ou seja, drove é o passado de drive. Então, galera, desculpa, gramática é importante assim, tá? Então, se você quer fazer leitura em alto nível, não entra nessa que é só traduzir um monte de texto, alguns conceitos perdidos, infelizmente, aí de inglês instrumental. Inglês instrumental envolve tudo. Não é só blá, 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 blá. Você quer ser independente, você quer arrebentar, preocupe-se em aprender vocabulário. Beleza, tem formas de aprender sem decorar. Preocupe-se com gramática também. E preocupe-se com o significado da frase. Preocupe-se em contextualizar. Beleza? Finalmente, existe o significado pragmático ou pragmatic meaning, sentido pragmático. O que é isso na prática? O sentido pragmático é o sentido influenciado por aquilo que você traz com você mesmo, aquilo que você traz da sua vida. A gente chama essa técnica, quando a gente está trabalhando com interpretação, de background information. Aquilo que você traz de bagagem. Poxa, Teacher Adilson, isso é importante? Totally. Porque aquela leitura mais sutil, aquela leitura em que você infere, em que você conclui, quando você faz, por exemplo, uma prova, aquelas questões consideradas pegadinhas, não são pegadinhas, são geralmente questões em que você tem que usar o seu conhecimento de mundo para deduzir o sentido de uma palavra, ok? Aquelas questões em que você precisa ser sutil, ler nas entrelinhas. Isso é significado pragmático. Então, quanto mais coisa você leva para o seu momento de interpretação, maior chance você tem de interpretar bem. Então, olha, para recapitular para vocês que não sabiam ainda, espero que ajude. A vocês que já sabiam, you rock, espero que a gente reforce. Então, temos 4 tipos de significados em uma língua, não só língua inglesa, isso vale para línguas. Nós estamos falando aqui de estratégia de leitura e conceito básico de leitura. Significado, léxico, sentido específico das palavras. Significado, na frase, sentido na frase, aí é aquele famoso construir texto. Significado, gramatical. Gramática é importante, a variação das palavras, muitas vezes de acordo com o sentido que elas têm na essência, na gramática. E, finalmente, significado pragmático, que é aquilo que você, como aluno, traz consigo e que te auxilia muito a fazer uma leitura mais refinada do seu texto. Então é isso, pessoal. Sem bromação, 4 sentidos da frase. Estou mostrando para vocês de forma técnica. Não rola, pessoal, não dá para trabalhar a interpretação de texto com mera tradução e decoreba. É importante que você consiga fazer associações. Há como aprender, há como se aprofundar, há como evoluir e dominar a interpretação do texto. Ok? Espero que a aula tenha ajudado. Um abraço a todos.